Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do quadro Ansiedade Fora da Caixa, no nosso perfil aqui do YouTube, Thiago Logoterapeuta. Se você já está seguindo o perfil e também seguindo o quadro, você já deve ter entendido a dinâmica desse novo quadro que eu estou trazendo aqui para o YouTube. Nesse quadro Ansiedade Fora da Caixa, toda quinta-feira, às 19h30, eu respondo a uma dessas perguntas recorrentes. E eu tenho certeza que se você está aí me assistindo agora e está sofrendo com transtorno de ansiedade, seja num nível leve, moderado ou grave, a gente vai já falar sobre isso. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito nessa condução terapêutica para que você consiga sair disso o mais rápido possível. Então, vamos à pergunta de hoje. A pergunta de hoje é o seguinte: Thiago, é possível tratar a ansiedade sem medicação? Caramba, talvez essa seja uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas redes sociais. Thiago, é possível tratar a ansiedade sem medicação? Tem até uma coisa curiosa, muita gente chega para mim falando assim: Thiago, eu estou sofrendo muito com ansiedade, mas eu não quero utilizar a medicação, eu não quero terapia medicamentosa, esse tipo de ferramenta vicia, causa dependência, ou então deixa a gente meio diferente, eu não quero isso. Veja, já para começar aqui a resposta, é importante você entender uma coisa. Infelizmente, essa é uma decisão que não está no seu controle. Porque isso vai depender do nível da sua ansiedade. Por isso que a resposta a essa pergunta, Thiago, é possível tratar a ansiedade sem medicação? Talvez seja uma resposta que você não está muito afim de responder, mas eu preciso tratar com a verdade aqui com você. A resposta é sim e não, porque vai depender exatamente do nível da sua ansiedade. E quem é que determina esse nível? Porque depois dessa resposta vem outra pergunta. Thiago, e como é que eu defino então, como é que eu sei qual é o nível da minha ansiedade? Quem é que determina esse nível de ansiedade? É o profissional que vai realizar o diagnóstico. Então ele vai descobrir qual é o tipo da sua ansiedade, primeiro porque tem gente que acha que a ansiedade é só uma coisa, mas tem pelo menos 6 tipos diferentes de ansiedade, tá? De transtorno de ansiedade. Ele também vai determinar o nível. Se o nível é leve, moderado, grave, isso vai determinar se há necessidade da implementação de uma terapia medicamentosa ou não. Por exemplo, se a sua ansiedade for leve, você vai ver que não necessariamente você necessita de uma terapia medicamentosa. Mas se você estiver num quadro de ansiedade, de transtorno de ansiedade, moderado e grave, muito possivelmente você vai precisar da terapia medicamentosa, não como solução para o problema, porque a medicação, eu sempre trato de responder isso, a medicação não resolve o problema, mas ela é um pilar importante para você construir um cenário favorável para a implementação do treino terapêutico. Esse sim é a grande solução para o problema. Então a resposta é sim e não, porque depende do nível. Vamos falar um pouco de nível. O que é que o profissional do diagnóstico, o que é que ele vai avaliar para identificar qual o nível e qual o caráter da sua ansiedade? Primeiro, ele vai ouvir a sua narrativa e ele vai ali ver qual o tipo da sua ansiedade. Eu vou ter outro vídeo aqui onde eu vou falar dos 6 tipos principais de transtorno de ansiedade. E ele também vai analisar, primeiro, a intensidade da sua ansiedade. Olha que legal você entender. Ele vai analisar a intensidade da sua ansiedade. E como é que ele vai identificar o nível da sua ansiedade? Primeiro, ele vai avaliar o impacto que o transtorno de ansiedade tem na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E às vezes nem tem impacto tão evidente na vida pessoal e profissional, mas gera um sofrimento muito grande. Então ele vai avaliar. Vamos ver aqui, a ansiedade está atrapalhando nos seus relacionamentos, está atrapalhando o seu modo de vida diário, ou então ele vai avaliar, essa ansiedade está impedindo a pessoa de trabalhar bem, está impedindo a forma que ela conduz a sua vocação, né? Ele vai avaliar isso. Ou não, se a narrativa não está em cima nesses problemas pessoais e profissionais, mas será que a ansiedade está gerando, está trazendo um tipo de sofrimento muito evidente, né? Diariamente a pessoa está ali sentindo todos aqueles sintomas, falta de ar, taquicardia, algum tipo de disfunção gástrica, peso na cabeça, ou então uma espécie de pressão na cabeça. Tudo isso ele vai avaliar e a depender do impacto, a depender do nível do impacto, ele vai classificar a ansiedade como leve, moderada ou grave. Outra coisa que ele vai analisar também é o tempo. O tempo que você manifesta esses sintomas, porque o tempo é extremamente importante. Veja, uma pessoa que começou a sentir e manifestar os sintomas do transtorno de ansiedade agora, né, há 1 mês, 2 meses, ela entra em uma condição de ansiedade. Mas uma pessoa que já carrega isso há muito tempo, às vezes há anos, eu converso com muitas pessoas que falam: Thiago, eu já sofro com isso há anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Thiago, eu não sei nem quando é que eu vivi sem ansiedade. Às vezes eu penso que eu já nasci com isso. Eu ouço muito esse tipo de narrativa. Então, ele vai avaliar o tempo
de manifestação dos sintomas. Outra coisa que ele vai avaliar também é a resistência do quadro. Ele vai avaliar se essa pessoa já tentou muitas coisas e as coisas parecem que não funcionam. Ela já tentou yoga, já tentou meditação, já tentou algum tipo de fitoterapia, enfim, ela já tentou várias alternativas e a coisa parece que não funciona, ou seja, ele vai avaliar a persistência do quadro. Tudo isso vai corroborar para que ele faça um diagnóstico objetivo, concreto e claro para determinar, olha, esse caso é moderado ou grave, ele precisa de implementação medicamentosa, ou então, não, esse caso aqui é leve. Só com as estratégias naturais, com algumas orientações, a gente vai conseguir controlar esse quadro. Se você tiver uma ansiedade leve, Thiago, eu sinto ansiedade só quando eu estou no momento mais tenso da minha vida, de repente eu tenho uma apresentação para fazer no trabalho, de repente eu conheci uma pessoa nova e, sei lá, tem um encontro marcado, eu fico mais ansiosa, eu começo a suar frio para... Veja, essa ansiedade que ela é pontual, ela pode ser considerada uma ansiedade leve. Então, às vezes, só ajustando alguns pontos na rotina, atividade física, alimentação, algum tipo de ferramenta mais meditativa, relaxante, a pessoa já se organiza. Mas se o quadro é mais persistente, já faz tempo e os sofrimentos são mais evidentes, né? Às vezes todo dia a pessoa está com todos os sintomas, então obviamente ele vai ter que implementar a terapia medicamentosa para silenciar os sintomas. Esse aqui é o ponto principal para você entender. A medicação serve para silenciar os sintomas e facilitar o treino terapêutico. Eu sei que o medo da maioria é exatamente com o que está no senso comum sobre a medicação contra a ansiedade. A pessoa às vezes já ouviu alguém falar, caramba, eu já sofri com transtorno de ansiedade, a medicação é péssima, ela me deixou meio lesada, me deixou meio lesado, me deixou meio diferente, eu ficava meio aéreo, e aí você começa a trazer aqueles relatos e começa a gerar um certo medo, um certo pânico, isso talvez te deixe até mais ansioso para iniciar uma terapia medicamentosa. Mas olha, uma coisa que eu peço para você aqui hoje, comece a dar ouvidos a quem entende de fato sobre o assunto, comece a dar ouvidos a especialistas e não as pessoas que sofrem com o transtorno. Porque às vezes elas estão compartilhando com você só a experiência individual delas, às vezes com uma terapia medicamentosa, por exemplo. E essa experiência individual, inclusive, pode estar cheia de disfunções e de erros. Só o que tem são pessoas que vão no psiquiatra, são diagnosticados, é prescrita uma terapia medicamentosa para essa pessoa, ela vai para casa, compra a medicação e começa a fazer o uso dessa medicação. Quando a medicação começa a fazer um certo efeito, 2 tipos de efeito. No começo, de 0 a 3 semanas, é normal uma fase de adaptação, é normal que aquele fármaco gere um tipo de desconforto, enfim, e depois ele equilibra na sua utilização, ele equilibra no seu efeito e começa a produzir os efeitos esperados por esse tipo de fármaco. Então as pessoas às vezes nessa primeira fase de 0 a 3 semanas elas ficam muito desconfortáveis e começam a dizer, não, eu vou parar, e elas param de tomar a medicação. E a narrativa delas para você é exatamente essa. Não, eu parei de tomar a medicação porque aquilo é horrível, piorou minha ansiedade. Piorou porque ela não esperou o tempo de adaptação. Depois ela ia ver a melhora da medicação. Outra possibilidade é a pessoa que ela começa a ficar melhor com a utilização do fármaco, mas como ela pensa que aquilo está fazendo mal para ela, aquilo está matando ela, ou então está mudando ela como pessoa, ela deixa de tomar a medicação porque já estava se sentindo bem. E isso faz com que o quadro lá na frente se agrave. E aí ela vai contar para você assim, não, eu comecei a tomar aquela medicação, mas isso vicia, aí eu parei de tomar por conta própria. E aí ela vai falar assim, é por isso que hoje eu sei controlar minha ansiedade. Eu vivo sofrendo com ansiedade, mas eu aprendi a lidar com isso. Essa é a pior narrativa que existe. É a pessoa que já está aceitando o sofrimento. Ela está falando assim para você, olha, não, eu prefiro não ficar boa, eu prefiro ficar com esse sofrimento o resto da vida e não tomar o que pode melhorar o meu sofrimento. Repito, como eu falei, a medicação não soluciona o problema, mas ela tem um papel importante no processo terapêutico. E a medicação, quando ela é prescrita da forma correta, quando ela é acompanhada da forma correta pelo especialista para isso, ela tem método de implementação, ela tem método de condução e ela tem método de retirada, que é o que a gente conhece como desmame. Então, se toda essa metodologia for respeitada na sua íntegra, você não vai ficar dependente desse tipo de medicação e a medicação vai cumprir o papel para qual ela foi criada, que é estabilizar o sintoma para facilitar o treino terapêutico. Então, respondendo de forma objetiva e clara a pergunta, Thiago, é possível conduzir, é possível sair do transtorno de ansiedade sem medicação? Sim e não. Vai depender do nível da sua ansiedade. Se for leve, sim, a gente tem estratégias naturais para fazer com que você se reorganize
conduza isso muito bem e saia do quadro do transtorno de ansiedade, mas se a sua ansiedade for moderada ou grave, necessariamente você vai precisar da implementação de uma terapia medicamentosa e você precisa buscar um psiquiatra para que ele faça o diagnóstico e a prescrição correta, tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Aproveita para curtir se você curtiu. Não, Thiago, não curti, então dá o seu dislike também, mas aproveita também para compartilhar com as pessoas que precisam desse conteúdo. Aproveita também para se inscrever no nosso canal, que toda quinta-feira às 19h30 nós temos esse quadro Ansiedade Fora da Caixa e sempre vamos responder uma pergunta importante sobre o assunto. Inclusive, você pode deixar aqui nos comentários a sua pergunta, porque a sua pergunta pode virar o tema do próximo episódio, tá bom? Um forte abraço e até lá!